A humanidade sempre buscou novas terras, cruzamos oceanos, exploramos continentes e agora nossas fronteiras se expandem além do planeta. O próximo passo nos leva até a Lua e, inevitavelmente, até Marte. Mas nossas ambições são muito maiores do que apenas chegar. Queremos construir colônias que um dia possam viver de forma independente, transformando mundos distantes em novos lares. Só que a realidade é bem mais dura. Viajar pelo vazio cósmico é apenas a primeira parte do desafio. Sobreviver em outro planeta é uma luta por recursos, tecnologia e poder. Não é só uma questão de pousar, mas de transformar um deserto inóspito em futuro. Promessas otimistas já foram feitas. Elon Musk chegou a afirmar que veríamos humanos em Marte até o ano de 2026. Hoje sabemos que não aconteceu. Até mesmo a NASA adia constantemente seus planos. E surge a pergunta inevitável: será que realmente chegaremos lá até o ano de 2039? Número 1. A difícil jornada até Marte. Viajar para Marte é um dos maiores desafios já imaginados pela humanidade. Quando falamos em sair da Terra, o primeiro paralelo inevitável é com as missões Apollo, que levaram seres humanos até a Lua no final da década de 60 e início da década de 70. Para muitos, se já fomos capazes de atravessar o espaço e colocar nossos pés em outro corpo celeste, seria apenas uma questão de repetir o feito em escala maior. Mas a verdade é que Marte não é apenas um vizinho mais distante. Ele representa um salto gigantesco em complexidade, tecnologia e resistência humana. A Lua fica a pouco mais de 380 mil quilômetros da Terra, uma distância que, em termos cósmicos, pode ser considerada quase vizinha de quintal. Marte, em contrapartida, está em uma órbita que varia muito. Em alguns momentos, quando os dois planetas estão mais próximos, a distância pode ser de 55 milhões de quilômetros. Já em outros períodos, quando estão em lados opostos do Sol, essa distância pode ultrapassar 400 milhões de quilômetros. Essa diferença é colossal e cria um primeiro obstáculo quase intransponível. Não há como simplesmente ligar os motores e ir a qualquer momento. As janelas de lançamento precisam ser calculadas com extrema precisão, aproveitando a posição relativa entre Terra e Marte. Esses alinhamentos acontecem aproximadamente a cada 2 anos, o que significa que qualquer falha pode atrasar uma missão inteira por muito tempo. Se uma viagem até a Lua durava apenas alguns dias, uma jornada até Marte exige uma escala de tempo completamente diferente. Com a tecnologia atual, estima-se que uma viagem de ida leve algo entre 7 meses e 1 ano inteiro. Imagine permanecer confinado durante todo esse tempo dentro de uma espaçonave, sem a possibilidade de retornar em caso de emergência, sem a chance de pedir socorro imediato, dependendo apenas dos sistemas internos e da preparação feita antes da partida. Esse tempo prolongado não representa apenas paciência, mas também significa mais combustível, mais suprimentos e mais riscos. Os obstáculos físicos se tornam ainda mais claros quando pensamos em logística. Na Apollo, era possível carregar combustível, água e alimentos suficientes para uma viagem curta. Para Marte, a quantidade de suprimentos necessária seria imensa. Cada quilo adicional lançado da Terra aumenta de maneira exponencial o custo e a complexidade da missão. Além disso, a própria gravidade de Marte e sua atmosfera fina representam desafios extras para o pouso de naves pesadas e para a decolagem de volta. Outro fator é a comunicação. Entre a Terra e a Lua, os sinais de rádio levavam apenas um pouco mais de 1 segundo para ir e voltar, permitindo conversas quase em tempo real entre astronautas e o controle de missão. No caso de Marte, essa diferença cresce para minutos. Dependendo da posição dos planetas, um sinal pode demorar de 4 a 20 minutos para chegar ao seu destino. Isso significa que qualquer problema terá de ser resolvido localmente pelos astronautas, sem a resposta imediata da equipe na Terra. A tripulação precisará ser extremamente treinada e autossuficiente, capaz de lidar com falhas técnicas, emergências médicas e situações imprevisíveis.
E não podemos esquecer da exposição à radiação cósmica. Fora da proteção do campo magnético da Terra, os astronautas ficam vulneráveis a partículas de alta energia, vindas do Sol e do espaço profundo. Durante uma viagem tão longa, essa radiação representa um risco real de câncer, danos ao sistema nervoso e outros efeitos ainda não totalmente compreendidos. Blindar uma espaçonave contra esses perigos aumenta peso e custos, mas não pode ser ignorado. Quando olhamos para Marte, percebemos que não se trata de repetir a epopeia da Apollo em escala maior. É uma nova fronteira, com riscos e dificuldades muito além das já enfrentadas. Enquanto a Lua foi o primeiro passo, Marte exige que a humanidade dê um salto inteiro para fora da sua zona de conforto, combinando ciência, engenharia e coragem em níveis jamais testados. Número 2. Desafios de uma missão tripulada. Se a distância até Marte já parece assustadora, ainda maior é o desafio de levar pessoas vivas, saudáveis e motivadas durante essa longa jornada. Uma missão tripulada não é apenas o deslocamento de uma nave, mas o transporte de um pedaço da própria humanidade para dentro de um ambiente que não oferece ar, água ou comida. Tudo deve ser planejado e calculado com antecedência. Os suprimentos necessários para meses de viagem não se limitam a pacotes de alimentos ou garrafas de água. É preciso garantir oxigênio constante, reciclagem de resíduos, sistemas de energia confiáveis e até meios para lidar com emergências médicas que possam surgir a milhões de quilômetros de casa. Carregar tudo isso em uma única viagem seria impraticável. Por isso, cientistas e engenheiros trabalham em soluções de reciclagem avançada, capazes de transformar urina em água potável ou extrair oxigênio do próprio dióxido de carbono produzido pela respiração. No entanto, confiar em sistemas que nunca foram testados por períodos tão longos cria tensão. Basta uma falha para que a vida da tripulação fique em risco. E quanto mais distante da Terra, menos chances existem de consertar algo de forma rápida. Outro ponto crítico é o psicológico. Confinar uma tripulação em um espaço reduzido por quase um ano, sem contato direto com amigos, família ou a simples visão da natureza, é um teste que ultrapassa qualquer treinamento militar ou experiência em submarinos. O isolamento pode gerar ansiedade, depressão e conflitos internos. Até mesmo pequenos desentendimentos podem se transformar em problemas sérios quando não há para onde fugir. Por isso, a escolha dos astronautas vai além da habilidade técnica. Eles precisam ser emocionalmente resilientes, capazes de trabalhar em equipe sob enorme pressão e manter a calma mesmo em situações extremas. A radiação cósmica soma-se a esse quadro. Fora da proteção do campo magnético terrestre, os astronautas ficam expostos a partículas de alta energia que atravessam a matéria com facilidade. Estudos mostram que a dose acumulada durante uma viagem de ida e volta para Marte pode ser suficiente para aumentar de forma significativa o risco de câncer e provocar danos irreversíveis no sistema nervoso. Blindar uma nave contra essa ameaça exige materiais pesados e caros, o que aumenta ainda mais a dificuldade do projeto. Alguns pesquisadores sugerem que a água, se armazenada em torno das cabines, poderia servir como escudo natural. Mas essa solução ainda precisa ser testada em missões de longa duração. Como se não bastassem as ameaças físicas e psicológicas, há também o fator da comunicação. Na Lua, o atraso de pouco mais de 1 segundo permitia conversas diretas com o controle de missão. Já em Marte, esse tempo pode variar de 4 a 20 minutos. Imagine um astronauta enfrentando uma pane no sistema vital e pedindo ajuda, enquanto precisa esperar longos minutos pela resposta. Nesse intervalo, talvez já seja tarde demais. Isso significa que os tripulantes devem ser altamente autossuficientes, com treinamento para lidar com qualquer situação, sem depender da supervisão constante da Terra. Essa autonomia é um dos maiores dilemas. Manter a tripulação viva, saudável e motivada por tanto tempo não é apenas uma questão de ciência, mas também de humanidade. Será preciso oferecer meios de lazer, comunicação limitada com familiares
talvez até simulações de ambientes terrestres para reduzir a sensação de isolamento. Jogos, filmes, música e rotinas físicas diárias se tornam ferramentas tão importantes quanto motores e computadores. Ao somar suprimentos, isolamento, radiação e comunicação atrasada, percebemos que viajar para Marte é mais do que pilotar uma nave. É tentar recriar, em miniatura, a complexidade de uma civilização inteira dentro de um ambiente hostil e limitado. Cada detalhe precisa funcionar em harmonia, porque a margem de erro é mínima e a vida dos astronautas dependerá disso. Número 3. O programa Artemis e o trampolim lunar. Diante de tantas dificuldades para alcançar Marte, a NASA traçou uma estratégia que parece mais realista. Em vez de tentar um salto direto até o planeta vermelho, o caminho escolhido foi retomar a Lua. A ideia é clara. Primeiro, dominar o ambiente lunar e usá-lo como plataforma de ensaio e de abastecimento, depois sim mirar em Marte. Essa estratégia não é apenas prática. Ela segue a lógica das grandes explorações da história, em que portos intermediários serviam de apoio para atravessar oceanos desconhecidos. O programa Artemis nasceu exatamente com esse propósito. Ele retoma o espírito das missões Apollo, mas com objetivos muito mais amplos. Enquanto a Apollo visava provar que era possível pousar na Lua, Artemis busca estabelecer uma presença duradoura. A primeira etapa aconteceu em novembro de 2022, quando o foguete SLS lançou a cápsula Orion em uma missão não tripulada. Essa viagem, chamada de Artemis 1, levou a espaçonave até a órbita lunar e a trouxe de volta em segurança. O sucesso foi um marco importante, pois provou que a nova geração de veículos está pronta para missões mais ousadas. A segunda etapa, programada para setembro de 2025, será Artemis 2. Diferente da primeira, levará astronautas para orbitar a Lua. Eles não descerão na superfície, mas a missão terá um valor simbólico e técnico enorme. Será o primeiro voo tripulado do programa e servirá como teste vital para todos os sistemas. Se tudo correr bem, abrirá o caminho para Artemis 3, a etapa que marcará o retorno de seres humanos à superfície lunar pela primeira vez em mais de meio século. Mas o verdadeiro plano não para por aí. Entre Artemis 4 e Artemis 11, está previsto um conjunto de missões que visam construir a estação Gateway, um posto avançado em órbita da Lua. Esse complexo espacial servirá como base de operações, ponto de abastecimento e laboratório para experiências que simulam as condições de viagens mais longas. Junto com a Gateway, a NASA pretende estabelecer módulos na superfície lunar, criando uma infraestrutura que permita estadias cada vez mais prolongadas. Dessa forma, a Lua se tornará um campo de testes para tecnologias essenciais, desde a extração de recursos até sistemas de suporte de vida. Essa escolha é estratégica por muitos motivos. A Lua é próxima o bastante para permitir resgates e comunicação relativamente rápidos, mas distante o suficiente para simular desafios que não existem em órbita baixa da Terra. É o ambiente ideal para testar como lidar com radiação, isolamento e produção de recursos locais. Se for possível gerar combustível a partir do gelo presente nos polos lunares, por exemplo, Marte deixará de parecer tão distante. As naves poderiam reabastecer na Lua, reduzindo custos e ampliando a autonomia das missões. É claro que a NASA não está sozinha nessa empreitada. Empresas privadas como a SpaceX entram com força no cenário. A Starship, com seu design inovador e promessa de reutilização, pode se tornar peça fundamental no transporte de cargas e tripulações. Outras companhias também oferecem módulos habitacionais, sistemas de pouso e soluções de energia. O setor privado, que antes ficava em segundo plano, hoje é parte vital da corrida espacial. Além disso, acordos internacionais ampliam o alcance do projeto. Os acordos de Artemis, assinados por diversos países, estabelecem regras para cooperação e uso pacífico do espaço. Eles lembram que a exploração espacial é também um ato político e geopolítico. Ter presença na Lua significa ter voz no futuro da exploração humana. Número 4. O novo plano em 3 etapas para Marte. Com a Lua consolidada como base de testes e ponto de apoio, surge a estratégia que pode finalmente levar os primeiros seres humanos até Marte.
A NASA e parceiros internacionais definiram um plano dividido em 3 etapas que procura reduzir riscos e aumentar as chances de sucesso. A ideia é clara. Em vez de enviar tudo de uma vez, a missão será construída em camadas, cada uma preparada para sustentar a próxima. Esse método lembra as grandes expedições marítimas da Era das Descobertas, quando embarcações menores partiam antes para estabelecer rotas e estoques de suprimentos, abrindo caminho para viagens maiores e mais perigosas. A primeira etapa consiste em enviar carga antecipada. Antes mesmo da tripulação partir, naves cargueiras não tripuladas levarão até Marte toneladas de equipamentos. Entre eles estarão sistemas de energia, painéis solares, unidades de geração de combustível e estoques de suprimentos básicos. Essa carga inicial funcionará como um armazém preparado para receber os astronautas. A lógica é simples. Quando a tripulação chegar, já encontrará parte da infraestrutura disponível, diminuindo o peso que precisaria levar desde a Terra e aumentando a segurança da missão. Se algo der errado no transporte de suprimentos, sempre será possível enviar reposição antes da presença humana. A segunda etapa envolve um dos componentes mais importantes de toda a operação, o veículo de ascensão de Marte, conhecido como MAV. Ele será enviado e pousado na superfície antes mesmo dos astronautas. O MAV é essencial porque servirá como a nave de retorno, levando a tripulação da superfície de Marte de volta até a órbita, onde outra espaçonave estará aguardando. Esse passo é fundamental, pois garante que os astronautas só desembarquem em Marte se o veículo de retorno já estiver pronto e funcionando. Em outras palavras, a saída estará assegurada antes da entrada. Essa estratégia elimina um dos maiores medos de uma missão tão arriscada, o de ficar preso em um planeta distante sem meios de voltar para casa. Na terceira etapa, a tripulação finalmente entra em cena. Partindo da estação Gateway, em órbita da Lua, eles seguirão para Marte em uma nave projetada especialmente para suportar a longa viagem. Ao chegarem, pousarão na superfície e iniciarão sua estadia no planeta vermelho, usando os suprimentos e sistemas previamente enviados. Quando chegar a hora de retornar, utilizarão o MAV para subir novamente até a órbita marciana, onde se acoplarão a uma nave maior que os levará de volta até a Terra. Esse ciclo cria redundância, segurança e aproveitamento máximo da infraestrutura já instalada. Cada etapa desse plano foi pensada para reduzir riscos. A carga enviada antecipadamente garante recursos disponíveis. O MAV previamente posicionado assegura uma rota de fuga. A viagem da tripulação a partir da Gateway lunar encurta a distância de lançamento e permite reabastecimento fora da Terra. Assim, a missão não depende de uma única nave perfeita, mas de várias partes trabalhando em conjunto, como engrenagens de uma máquina complexa. Esse modelo de exploração ecoa as viagens marítimas que moldaram a história. Quando navegadores como Colombo ou Vasco da Gama atravessaram oceanos desconhecidos, não o fizeram de maneira improvisada. Primeiro estabeleciam portos intermediários, criavam depósitos de mantimentos em ilhas estratégicas e só depois lançavam-se em travessias mais ousadas. Do mesmo modo, a Lua se torna o porto seguro e Marte o novo continente a ser explorado. Número 5. O futuro da humanidade e a nova corrida espacial. Segundo as previsões mais recentes da NASA, o primeiro pouso humano em Marte poderia acontecer no ano de 2039. Essa data, no entanto, não está gravada em pedra. Cada adiamento em testes, cada imprevisto técnico e cada dificuldade orçamentária podem empurrar o cronograma ainda mais para frente. A exploração espacial depende de uma combinação delicada entre ciência, política e economia, e basta uma falha para alterar décadas de planejamento. Ainda assim, a meta permanece viva no imaginário coletivo. Pela primeira vez, a humanidade tem diante de si um calendário possível para transformar o planeta vermelho em parte de sua história. Mas enquanto Marte concentra os sonhos, a Lua se consolida como o verdadeiro palco inicial de uma nova corrida espacial. Na década passada,
Assistimos ao retorno de potências tradicionais como Estados Unidos, Rússia e China, enviando missões para o espaço profundo. Hoje, esse cenário se expandiu com a entrada decisiva de empresas privadas que, com tecnologias de reutilização e custos mais baixos, mudaram completamente o jogo. A Lua, que já foi símbolo de conquista, agora se transforma em um campo de disputa por recursos, infraestrutura e presença geopolítica. Entre os recursos estratégicos que atraem tanta atenção, destacam-se o gelo lunar e o hélio 3. O gelo, encontrado em regiões polares da Lua, pode ser derretido em água potável e convertido em oxigênio e hidrogênio. Esse processo gera tanto suporte vital para tripulações quanto combustível para foguetes. Já o hélio 3 é um isótopo raro na Terra, mas abundante na superfície lunar. Ele é apontado como um potencial combustível para futuras gerações de reatores de fusão nuclear, capaz de fornecer energia limpa e praticamente inesgotável. A posse e o domínio desses recursos podem redefinir o equilíbrio energético e econômico do planeta. Ao mesmo tempo, cresce o interesse pela mineração espacial em asteroides. Entre os mais comentados está o Psyche 16, um gigantesco corpo metálico localizado no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Estudos sugerem que sua composição inclui ferro, níquel e até elementos preciosos como ouro e platina. O valor econômico estimado desse asteroide é tão alto que, se fosse explorado, poderia alterar completamente a economia global. Evidentemente, transformar esse potencial em realidade exigirá tecnologias ainda em desenvolvimento. Mas o simples fato de existir já inspira governos e empresas a investir. A missão Psyche da NASA, lançada para estudar de perto esse asteroide, busca compreender sua origem e composição, além de abrir caminho para futuras iniciativas de mineração. Diante desse cenário, surge uma reflexão inevitável. Marte é realmente o destino final ou apenas mais uma etapa? Assim como os navegadores de séculos passados usaram ilhas do Atlântico como trampolim para atravessar até novos continentes, talvez a Lua, Marte e o cinturão de asteroides formem um conjunto de portos cósmicos que permitirão à humanidade expandir suas fronteiras muito além. O espaço pode se tornar o novo oceano da civilização, repleto de desafios, riquezas e perigos, mas também cheio de oportunidades para aqueles que ousarem atravessá-lo. O futuro da humanidade parece estar desenhado nesse horizonte distante. A Lua representa o primeiro passo. Marte simboliza a prova definitiva de coragem e perseverança. E os asteroides guardam riquezas que podem mudar para sempre a maneira como vivemos. Ao olhar para cima, vemos mais do que pontos de luz. Vemos rotas possíveis, continentes invisíveis, promessas de um amanhã em que o espaço deixará de ser apenas palco de sonhos e passará a ser parte concreta da realidade humana. Marte pode ser o próximo destino, mas não será o último. O verdadeiro Atlântico do futuro está diante de nós, esperando ser atravessado.